Olá! Hoje eu vou responder uma inscrita que pergunta como retomar a autoestima depois de levar tanto fora, tanta decepção, tantos planos que deram errado. Vamos falar um pouquinho do que é autoestima, diferenciar um pouquinho da autoeficácia, que é bem interessante entender isso. E vou falar também da enquete que eu coloquei na guia comunidade do vídeo anterior. O resultado foi bem interessante. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, te apresentar o psicólogo como uma figura possível para te ajudar a trabalhar algumas mudanças comportamentais, emocionais, enfim, situações que você pode estar vivendo com alguma dificuldade. Eu mesma não atendo, apresento o meu site, tem uma equipe bacana, o link está aqui, pelo WhatsApp você pega as informações também. Então vamos começar pela enquete. Antes de começar a enquete, não esquece de dar o like no vídeo. Eu sei que você gostou, você só esqueceu, não tem problema, dá o like agora. O resultado da enquete que eu coloquei ontem com relação ao tema do vídeo de ontem, que era a ajuda que atrapalha. E eu tive 2.500 votos, fiquei super feliz. E a pergunta era: o que é mais comum de acontecer quando você precisa desabafar com uma pessoa? As respostas que eu tive, a grande maioria, 42% respondeu que a pessoa mal ouve e já começa a falar o problema dela. E é bastante comum, bastante interessante, eu meio que já esperava isso. E isso mostra o quanto que as pessoas estão doidas para falar de si mesma, o quanto que elas precisam jogar para fora, se entender, o quanto que elas aproveitam um ouvido aberto, nem se for de um amigo, do companheiro, alguém que está ali querendo falar também, e ela fala: opa, você está colocando assuntos pessoais na mesa? Então deixa eu colocar o meu, porque ela está transbordando, as pessoas estão transbordando. Por isso que eu falo da importância do psicólogo, porque você vai estar falando com uma pessoa que não está querendo te ouvir, ela está querendo falar dela, e aí ela vai, né, ou quando é o caso, né, que você tá querendo falar e vem outra querendo falar junto, você não está querendo ouvir essa pessoa, você quer que ela, né, tenha o momento dela, né, que pode ser um outro. Nesse você propôs para você falar de você mesmo. Por isso que é importante você procurar o psicólogo, que é a pessoa que vai fazer a análise, sim, que você está procurando. Tá. Depois, meio que 3 empates, que muito perto ali, 22%, a pessoa não entende porque ela vive uma realidade diferente. Sim, cada um tem o seu mundo interno, fora as realidades mais práticas mesmo, do lugar onde vive, do trabalho, do tipo de família. As pessoas vivem as suas referências, cada um entende o mundo conforme o que ela viveu, e quando vem uma outra pessoa contar uma realidade do mundo dela, a pessoa fala assim: não, mas não é bem assim, não é isso que aconteceu. Eu falo assim: como assim? Eu tô contando que foi isso que aconteceu. Você vem me dizer que não foi? Porque o mundo dela é outro mesmo. De novo, daí a importância de você ter o psicólogo, que ele tem um olhar técnico, objetivo, independente da vivência dele, que muita gente pede isso, né? Qual a religião do psicólogo? Qual a idade do psicólogo? Não importa. Importa que ele se formou, que ele tem a técnica, ele vai agir conforme um psicólogo, não conforme um amigo. Para um amigo pode ser importante você saber detalhes da vida dele para você bater um papo. Do psicólogo não influencia, a parte técnica que vai entrar ali e vai agir. Depois 16%, pessoas que começam a julgar e passar sermão, né? Você está querendo desabafar, está querendo contar o problema, e a pessoa vem te contar um sermão e te acusar. Por isso que tem a ver com o tema de hoje, a enquete de ontem, porque a pessoa me colocou que ela quer retomar a autoestima dela depois de tanto fora, decepção, planos, e ela menciona também família que julga, que diz que ela é errada por tudo, e aí ela se sente super mal e está sem autoestima nenhuma. E por último, 6%, infelizmente doloroso, 6% respondeu que a pessoa 15% responde que a pessoa ouve com carinho, também dolorosos 15%, a pessoa ouve com carinho, entende e apoia. Pouco, né? 15% só de pessoas mas se equipara com tanto de pessoas que são julgadas. Enfim, e 6% que a pessoa ouve, mas obriga a seguir os seus conselhos. Tipo assim: você está me contando seus problemas? Ok, mas vai fazer o que eu estou falando. 6%, não são tão dolorosos esses 6%, mas são 6% de pessoas que quer impor, não quer só ouvir, não quer... E impor é complicado, né? Que você pode dar uma dica, você pode... Mas só que a pessoa ela vai colocar em prática o que está dentro das possibilidades dela, do que ela entendeu, o que realmente vai funcionar.
Por isso que o psicólogo não impõe nada. Ele te ajuda a você elaborar e encontrar o melhor caminho, e aí você acha o melhor caminho, o caminho que funciona. Então, vamos para o tema da inscrita. O que ela me falou, o que ela me escreveu? Como aumentar a autoestima depois de tanto fora, depois de tanto toco levado, depois de tantas ofensas, tantas decepções, de família tóxica, né, que te põe para baixo o tempo todo. Isso é comum porque família, naquela vontade, às vezes, né, boa vontade de elevar, de mostrar para a pessoa que ela podia fazer melhor, só fica mostrando que a pessoa está fazendo errado. De todas as coisas, planos que não deram certo, vou comentar sobre isso, essa expectativa de que tudo dê certo sempre, que até eu posso aproveitar e perguntar para você. Quem é que está aí me assistindo? Levanta a mão, como se eu fosse ver, mas coloca no comentário, que tem uma vida que tudo deu certo. Tudo que planejou aconteceu, tudo funcionou. Meio que não é a realidade da gente, porque quem me fala que não, tudo que eu planejei deu certo, eu acho que você planejou é pouco. Né? Se tudo que você planejou deu certo, significa que você tinha margem para desejar um pouquinho mais, para ir um pouquinho mais para frente. Enfim, continuando o que ela me colocou, como aumentar essa autoestima sem acreditar que eu sou o problema para tudo, dá errado, sempre. Né? As pessoas me culpam por tudo, as pessoas me culpam. Né? E minha cabeça fica cheia. O que uma pessoa que pensa isso, o que ela está falando? E eu não estou dizendo que é só ela não, por isso que eu coloquei no tema do vídeo, porque é muito comum essa sensação, né, de estar muito para baixo, pelo que os outros estão acusando, pelo que os outros estão culpando, ou por ela sentir que nada dá certo. Ela está se julgando em primeiro lugar pelos óculos dos outros. Ela está sendo pouco realista. Porque os outros também que vêm te julgar também não tem uma vida perfeita não, né? Que vem falar que tudo dá errado, que é por sua causa. Se a pessoa que está falando isso olhar para ela mesma, ela vai ver que não é assim que acontece na sua própria vida, para ela estar apontando o dedo para o outro. Então, de repente você abrir aqui o olhar e perceber que quem está apontando o dedo para você também tem coisas que dão errado na vida dela, só que você não está lá apontando o dedo para ela. Né? Então você percebe que isso não é justo, não é uma coisa para ser ouvida, não é uma coisa para ser levada em consideração. E aí eu lembrei e coloquei duas frases, eu não sei se ainda está na Netflix, mas tem uma sériezinha que chama N with E, que ela fala duas frases que eu acho interessante, que ela fala assim, que amadurecer é contar a história toda, sem pular a parte que você também errou. Por quê? Porque isso dá consciência. Né? Não vou contar só a parte maravilhosa, a parte que eu dei mancada, eu conto também para quê? Para ter consciência disso, para saber que eu sou participante da minha vida em todos os aspectos. E a outra, desejar algo diferente não faz com que aconteça. Só desejar não, precisa atuar. Né? Só falar, eu queria que minha vida fosse diferente, queria que acontecesse, tem que procurar os caminhos para que a vida aconteça de uma forma diferente. Então vamos lá, vamos falar da autoestima. Vamos começar entendendo que autoestima não se limita à pessoa que gosta de si mesma, que se ama, que se acredita, que acha que tudo pode dar certo, que ela é maravilhosa, que ela não tem defeito. Não! Autoestima também se refere ao tanto que você se perdoa, ao tanto que você se aceita, ao tanto que você se conhece suas limitações, suas qualidades e suas limitações. Ao tanto que você entende que você não é perfeito e que não precisa ser perfeito. Autoestima é isso também. Autoestima é entender que não é se achar maravilhoso, né? É para você trabalhar um pouquinho para isso também. Por exemplo, uma pessoa que se acha, tem autoestima elevadíssima, maravilhosa. Ela sobe no alto na janela, olha para baixo e fala, eu posso voar. Claro que eu posso voar. Então, essa não é autoestima verdadeira, não. A autoestima verdadeira fala assim, bem que você gostaria de voar, né? Mas não é possível, não. Não, tudo bem, baixa a bola aí, voar você não consegue, né? Que aí a gente entra no senso de autoeficácia, que é equilibrar o tanto que você tem consciência das suas próprias capacidades. Você sabe o que você pode, você sabe que pode. Você pode e sabe que pode, isso é autoeficácia. E sabe o quanto pode também. E ok, e aceita aquela limitação da onde você pode. Não tem problema. E a autoeficácia
um conceito que eu acho tão interessante que eu até coloquei aqui, vou ler para você a definição do Bandura, que é um psicólogo, um teórico, que ele coloca que a autoeficácia são as crenças das pessoas a respeito das suas capacidades de produzir determinados níveis de desempenho, não um maravilhoso desempenho o tempo todo, determinados níveis de desempenho que exercem influência sobre fatos que afetam a sua vida. Ele tem um desempenho, ele tem consciência de desempenho e que exerce influência sobre as coisas que acontecem na vida dela. Isso é senso de autoeficácia. Autoeficácia eu acho muito mais importante do que autoestima. A gente fica lutando, trabalhando pela autoestima porque eu quero me gostar e eu preciso me gostar. Não, você precisa saber quem você é. Sabendo quem você é, você aceita a limitação. Aceita que chega num ponto que você fala, não, daqui pra frente não vai. Mas não tem importância, não precisa. E mais, eu sou um ser humano que chega até certo ponto. Quando você chegar nesse ponto, não vai ter quem vire para você e falar, você é um fracassado, que deu tudo errado. Você vai falar, ok, coisas dão errado. Só que eu tendo tranquilidade para entender isso, eu consigo olhar uma visão muito mais clara para novos caminhos, para fazer coisas diferentes. Falei, isso aqui não deu certo? Não tá, então vou tentar agora um outro caminho, vou tentar alguma outra coisa diferente. Eu tentei fazer faculdade, não consegui porque é muito difícil, porque é muito concorrida, tentei fazer medicina, por exemplo, e lá vem gente me acusando de que eu sou incompetente porque não entrei na faculdade que eu queria. Meu Deus, né? Pera lá, posso ser feliz fazendo outra coisa na vida. Posso ser feliz, posso ser eficiente, posso ter retorno também. Pois é, tá vendo? Essa coisa de você olhar para a sua vida com os óculos dos outros. Não dá, não chega em lugar nenhum. E o que eu falo, que desejar alguma coisa, só desejar não faz diferença, o que faz diferença então você trabalhar por essa coisa, para você se aceitar, você ter menos decepção com você, porque, ok, você colocou na planilha. Quando você tem um projeto, a gente precisa colocar na planilha que alguma coisa pode ser que não dê tão certo assim, não. Não estou dizendo que para ser pessimista, estou falando para você aceitar que obstáculos acontecem. Você não pode prever que tudo vai ser sempre maravilhoso, vai dar certinho do começo ao fim. Alguma coisa acaba acontecendo, às vezes você não sabe nem de onde. Quando acontece, você não cai no buraco de vez, porque se você se permitir cair no buraco de vez, você não levanta mais dele. Se você aceita que alguma coisa pode acontecer, você vai falar, aqui, tá vendo? Eu não sabia que era isso que ia acontecer, mas aconteceu um problema que não vai dar certo para continuar no meu projeto, então agora eu tenho sanidade suficiente, eu tenho presença de espírito para olhar que desvio de caminho que vai ser o melhor, tendo em vista que agora aconteceu um problema, não consigo ir em frente. Já visto essa situação que a gente acabou de passar? Ou tá passando ainda, né? Eu gosto de pensar que tá acabando, mas enfim, tá passando ainda, de pandemia. Quem que estava preparado para isso? Quem que estava preparado para, de repente, paralisar as atividades, algumas atividades, outra em marcha lenta, a gente tem que trabalhar em casa, criança tem que estudar. Quem que estava preparado para isso? Mas quanto mais a pessoa aceitou e fala, ok, é o que eu tenho hoje e vou tentar fazer o melhor com o que existe na minha mão, quanto menos ela se deixou cair, mais ela conseguiu, né, viver essa situação e continuar seguindo em frente e ficar menos pior. Não vou dizer que vai ter gente maravilhosa, mas ficar menos pior com essa situação. Percebe quanto que é importante para a nossa autoestima, a gente, depois de tanto fora, tanta decepção, tanto plano que deu errado, a gente continuar seguindo em frente e prestar menos atenção no outro e ter mais essa autorreferência mais forte, porque depender dos outros é maluco. Cada um vai ter uma ideia a seu respeito, cada um vai ter uma opinião, cada um vai ter uma projeção, uma expectativa que você fica biruta se você for tentar atender a todo mundo. Você tem que atender a você mesmo. Aí você segue em frente, aí você consegue. Percebeu que sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada, fazer sua psicoterapia, aprender formas de você criar essa autorreferência e seguir em frente. Dá like no vídeo. Obrigada por me assistir.